Pastor Wagner, Instituto Exis, que trata o Instituto Exis, pastor? O Instituto Exis é uma unidade da Rede Batista de Educação que trabalha o ensino de valores, ética e caráter na escola. Então, todo o material que é produzido por esse instituto, que agora está a sofrer uma reformulação a partir de uma nova configuração. Em 2018, iniciamos já com um material didático para os alunos. Até então, só os professores recebiam. Vamos começar com a turma piloto, primeiro ano do Fundi 1, e sequencialmente até todas as unidades. Os colégios Batista Mineiro, no caso, é uma disciplina, não? Caráter, aquela coisa? O ensino de valores, o ensino de princípios e caráter, ele não é disciplinar, ele é transdisciplinar. Então, são temas transversais, mas que no todo do ensino da escola que procura e visa essa formação integral, é nesse sentido que é trabalhado os valores no Colégio Batista. Mas muitas outras escolas fora do Colégio Batista adotam e são parceiros nossos. No Brasil, aqui em Minas, de forma geral, muitas escolas estão a nos procurar com esse programa. E é um diferencial, né, pastor? Com certeza. Porque transcende a questão dos conteúdos escolares, né? É para formação para a vida, né? Isso. Nós entendemos que se o colégio existir somente para ensinar matemática, português, essas outras disciplinas, desfoca um pouquinho do objetivo da sua fundação, que é exatamente trabalhar esta integralidade, o homem integral, o caráter, a vida como um todo. E como é batista, é declarado, né? São valores cristãos. Cristãos, exatamente. Porque é uma coisa interessante, é uma discussão assim, a escola é laica. A escola pública tem que ser laica porque ela é pública. Então, aí você não pode dar um direcionamento confessional, mas a escola batista, por exemplo, ela é confessional. Então, se ensina valores cristãos, né? Isso. Ela não é proselitista. Perfeito. Mas os valores do Evangelho, aquilo que Jesus ensinou, que é universal, e mesmo que a pessoa não seja dessa ou daquela igreja, são valores importantes para a vida humana. E eu estou aqui, pastor, conta pra gente onde fica a Lagoinha Mateus Leme. Eu estou devendo, gente, faz um mês que eu estou falando, eu vou lá. Meu pai essa semana falou, você conversou com o pessoal de Mateus Leme, Cássio? Vai lá. Onde fica a Lagoinha Mateus Leme? Bom, fica no bairro Central, ali em Mateus Leme, Rua Evaristo Martins Diniz, número 600. Então, um bairro bem populoso, um bairro novo ali em Mateus Leme. Está bem na rua principal do bairro mesmo. Agora, para chegar em Mateus Leme de Belo Horizonte está fácil agora, porque está tudo duplicado, né? Tudo duplicado, a estrada está muito boa, simplesmente 50 quilômetros de BH a Mateus Leme, trânsito tranquilo, muito fácil o acesso. O senhor já subiu naquela serra que tem ali atrás, aquele monte lá? Um monte de elefante, Serra do Elefante já. Serra do Elefante que chama? Isso, Serra do Elefante, porque se você olhar de longe, né, parece a ideia de um elefante deitado. Que legal. Não, se você não conhece Mateus Leme, conheça, a cidade linda. Eu já fui várias vezes em Mateus Leme, cansei de Mateus Leme. Cansei não canso de Mateus Leme, cidade linda. E vai conhecer a igreja Lagoinha lá de Mateus Leme. Também você pode conhecer Volta Redonda, a cidade do meu querido Vinícius Almeida, que já está mandando uma mensagem, para a gente já começar o nosso papo. Graça e paz, estamos ligados todos os dias na Rede Super. E para mandar um abraço para os jovens da Assembleia de Deus, do loteamento União, de Barra do Piraí. Recebam então um abraço, queridos irmãos, aí da Assembleia de Deus, do loteamento União de Barra do Piraí. Um beijo no coração, que Deus abençoe vocês. Hoje o tema é um tema difícil. Eu estou aqui com dois pastores, um deles inclusive é psicólogo, o pastor Wagner também é psicólogo, vai me ajudar, vão me ajudar a discutir um pouquinho essa questão da culpa. Não é? Pastor Wagner, a psicologia, ela define, tem definição para culpa? Ou não? Ou a psicologia não explora esse conceito? Não, a culpa é um sentimento, né? É um sentimento que vem sobre a pessoa, normalmente diante de algum fracasso, de algo que essa pessoa fez de errado, então ela se pune, ela se culpa por ter se equivocado, errado naquele sentido. Às vezes, e muitas vezes, este sentimento é fruto de um comportamento perfeccionista. Uma pessoa que não admite que, como ser humano, ele é falho, ele ainda está em processo e ele comete erro. Todo-Poderoso, nosso Deus, é que é perfeito, perfeitíssimo. Nós não, nós somos imperfeitos. E diante da nossa imperfeição, erramos.
a forma que eu lido com esse erro gera essa culpa, essa consciência pesada, né, diante de alguma falha. Agora, bom você falar consciência pesada, eu queria mostrar a primeira imagem para ilustrar a nossa discussão aqui, que é a diferença entre culpa e arrependimento. Pastor, eu já ouvi dizer o seguinte, que o Espírito Santo não coloca culpa em ninguém, não sei se você já ouviu essa história, né? Que o Espírito Santo, ele não coloca culpa, ele não quer nos jogar para baixo, ele coloca um sentimento de arrependimento. Você acha que essa diferenciação, ela procede? O que você pensa? Isso, como o pastor Wagner falou, e falou ótimo, né? Ele falou a questão que a culpa é um sentimento, né? E ela pode chegar a ser bom, desde o momento que ela produz em nós esse desejo de buscar o Senhor e buscar se arrepender. A culpa é um sentimento, mas temos que buscar o arrependimento, buscar a solução no Altíssimo. Por quê? É uma utopia, né, que nós estamos vivendo, né, uma situação, quando olhamos para a Bíblia, né, ela nos dá uma ideia de perfeição, mas uma ideia de que ainda não atingimos essa perfeição. Então, enquanto não alcançamos, temos que buscar isso no Todo-Poderoso, mas sabendo que nós não somos perfeitos, e precisamos entender e aceitar isso ainda. Porque assim, o que eu fico pensando eu já fiz muitas coisas erradas, infelizmente, né? Das quais eu não me orgulho. Agora, quando eu faço algo errado, eu sinto uma vozinha lá dentro, que eu acho que o pastor Wagner falou que de consciência, né? Essa consciência, que me diz assim, você fez errado, você tem que se arrepender disso. Parece que tem uma diferença daquele sentimento, que eu vou chamar de culpa, que acaba sendo aquela coisa assim, acusatória, improdutiva, e que não me leva a me arrepender, só me leva assim, pô... Eu faço a seguinte colocação, sabe, Cássio? Muito isso na clínica, quando as pessoas me procuram como psicólogo, como pastor, diante de alguma falha que elas cometeram. A culpa, normalmente, nos encaminha para o passado. Quando eu, diante do fato, reconhecer que fiz algo errado, isso é tranquilo. Eu preciso, de fato, reconhecer essa voz da consciência. Nós que temos a experiência com Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso sentir culpa. A diferença está, culpa e responsabilidade. A culpa me remete para o passado, a responsabilidade faz com que eu encare o meu presente, errei. Agora, o que eu vou fazer com esse erro? Qual o caminho que eu vou tomar? Eu posso ficar preso no passado, na culpa, esse ressentimento, magoado, lamentando, me conduz a uma depressão, um isolamento, uma irritabilidade, ou eu falo assim, gente, errei, eu tenho que corrigir. Aí é a responsabilidade. Eu acho que é aí que gera a segunda imagem que a gente tem aqui, que a culpa muitas vezes está relacionada a um peso, não é? Olha essa imagem ali. A culpa, ela nos impede. Eu estou até lembrando de um texto, se eu não estou enganado, em Hebreus, que fala assim, corramos a carreira, desvencilhando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Sim. Às vezes a culpa é um peso, né? Porque eu imagino o seguinte, por pior que tenha sido o pecado que eu cometi, se eu o confessei a Cristo, ele foi lavado. Mas às vezes o diabo, ele fica... julgando aquilo assim, mas foi muito grave. E isso trava a minha caminhada, né? Nós temos um adversário, né, que é o diabo, e um dos nomes dele é acusador. O Espírito Santo não, o Espírito Santo ele só simplesmente nos sensibiliza para termos essa consciência de que nós erramos e de que algo em nós está diferente do propósito divino. Mas aquilo que vem acusando e nos colocando sempre para baixo, nos querendo condenar, justamente é o peso do acusador. Isso aí não provém de Deus, não é o Espírito Santo. E trava mesmo, né, pastor Wagner, assim, a carreira, né? Eu acho que como psicólogo, o senhor já pegou muitas pessoas em gabinete, em consultório, com aquela coisa do passado. Eu fiz uma coisa no passado e não consegue... como é que eu posso dizer, se desvencilhar desse peso, né? Essa culpa funciona como a imagem do peso é muito interessante porque ela me prende a esse fato que ocorreu no passado. Então, se eu estou preso ao passado, eu não vivo o presente.
Se eu não vivo o presente, eu não construo o futuro. Então, eu estou amarrado ali. Estou amarrado nesse fato e o fato já passou. Não há como mudar o que já aconteceu, mas as consequências, o meu presente, o meu futuro, eu posso modificá-lo. E se eu ficar preso a esse sentimento de que eu não dou conta, que eu sou imperfeito, e na verdade eu sou, primeiro eu tenho que admitir, Tem que admitir que eu não sou esse supra-sumo do resumo, né? Que perfeito é só Deus. E às vezes eu já atendi muita gente com esse sentimento. Falei, você quer ser síndrome de Deus? Olha, Lúcifer era um anjo de luz e fez uma verdadeira bagunça no céu em função desse desejo de ser igual a Deus. Nós somos semelhantes. E como semelhantes, nós podemos alcançar a perfeição, mas é uma perfeição que nos é concedida pela experiência com Cristo, pela experiência com a palavra. E aí o elemento do arrependimento, o elemento do perdão é necessário. Então, para lidar com a culpa, eu preciso, primeiro, reconhecer que eu sou falho, reconhecer que eu posso errar, mas que o erro em si não é um fim em si mesmo, é um aprendizado. Já dizia Piaget, né? É um aprendizado, aí eu tenho que me perdoar. Né? E às vezes... Talvez o mais difícil seja isso, né? Porque aceitar o perdão de Deus, aceitar o perdão das pessoas, mas o perdão existencial, e há pessoas que são extremamente exigentes consigo mesmo. Inclusive, aí já dá um gancho com a próxima imagem, pastor, porque é exatamente essa questão do perdão a si mesmo, né? A culpa, ela acaba detonando nossa autoestima, né? Porque nós somos, não vou dizer cruéis conosco, mas assim... A gente é muito exigente consigo, né? Há casos de pessoas que são extremamente cruéis consigo mesmo, né? Que se boicotam o tempo todo. E aí eu sempre trabalho com elas, pega leve, você vai errar, né? Seja mais amigo seu, porque senão você não vai dar conta de viver na vida, porque a vida tem isso. Por mais que a gente tenha boas intenções, há momentos que a gente se desvia, né, pastor Carlos? Há momentos que a gente erra. Mas tem um pastor Márcio, né, ele escreveu um livro, pastor Márcio Valadão, que chama A Maior Riqueza que Temos, que ele trata sobre o dia de hoje. E tem gente que é especialista em viver o ontem. É verdade. Né, ele só vive reclamando, porque eu fui assim, porque eu fiz isso, porque aconteceu aquilo outro, ou então tentando imaginar o futuro e vendo, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, já vive se culpando. É justamente isso que o pastor Wagner, né, creio que a linha de pensamento é a mesma. Né? Então nós temos que buscar viver o hoje, o agora, né? O que o Senhor nos dá o direito de viver o hoje. Basta cada dia o seu próprio mal, né? Que Jesus disse, né? Agora, vocês já lidaram com jovens, adolescentes com problemas de culpa? Nós temos uma aqui, a Sara. A Sara é de Arco Verde, ela tem 15 anos. Olha que interessante, uma jovem, né? Como deve um cristão lidar com sentimentos de culpa em relação a pecados cometidos que tenham sido antes da sua conversão? Isso é muito comum. Sabe aquela coisa, pisei na bola, feio e tudo, e aí... Como você colocou, nós temos um inimigo que combate contra nós. Se Jesus veio para trazer vida e vida abundante, o inimigo das nossas almas, ele veio para destruir, matar, e ele trabalha sempre com a mentira. Primeiro a gente precisa, sabe, Sara, entender que Deus já nos perdoou. Aleluia. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós temos que desempoderar o diabo e toda essa fala falsa, verdadeira que ele pronuncia sobre nós, essas acusações, e empoderar Deus, né, na nossa própria vida. Se o perdão divino já nos foi concedido, vamos viver esse perdão. Olha, né, vá de reto. Né? O que a Bíblia diz? Fugir do diabo e aproximai-vos de Deus, porque ele mente o tempo todo. E este sentimento, ele trava toda a vida humana, relacionamentos conjugais, no trabalho, enfim, há pessoas que têm uma competência, uma habilidade, mas não conseguem desenvolvê-las. Por quê? Porque está preso ao passado. E um passado que não passa, ele é presente. É verdade. E um presente que você não tem domínio sobre ele mais, porque já aconteceu. Agora, sabe uma coisa que acontece, pastor Carlos? Eu quero que mostre a próxima imagem, é que tem gente que acaba ajudando Satanás, né? Porque Satanás que é o acusador das nossas almas, mas olha só,
a culpa e a acusação também, a acusação vem também de pessoas próximas da gente. Quer dizer, a gente sabe que Jesus, se confessarmos nossos pecados, Jesus nos perdoa. Sim. Mas aí, às vezes, as pessoas do nosso ciclo mais próximo começam. Mas aquela vez... É difícil lidar com a acusação de pessoas próximas, né? Eu acho interessante, porque nós vivemos em comunidade, sociedade. E o que mais vemos é isso. Que uma coisa interessante acontece bem pontual conosco na igreja, é o dia da ceia. Isso. Paulo fala, examine cada um a si mesmo. E temos um costume de irmão falar assim, por que fulano está ceando? Eu não concordo com isso. É um tal de querer saber por que ele está ceando. Você tem que preocupar com você, e nós, como seres humanos, começamos a jogar a lança culpa sobre os outros. É verdade. Né? Agora eu volto a Jesus, né? Atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. É verdade. Né? E temos mania de fazer, o pastor falou, esse trabalho do diabo. Mas uma coisa que precisamos entender, Cássio, é que quem significa o que o outro me diz sou eu. Uhum. Então, se alguém me acusa, se alguém na minha relação percebe algum defeito, alguma fragilidade, e às vezes é uma fragilidade, um defeito reticente, essa pessoa me ajudaria muito caminhando comigo para me ajudar a vencer esse defeito. Então, eu que vou significar esta acusação, eu que vou dar sentido a esta acusação. E toda vez que eu dou esse sentido é porque essa fala encontra ressonância dentro de mim. Eu mesmo estou a me acusar. Então, a sua fala reforça esse sentimento, reforça, mais uma vez, perdão existencial. Uma coisa é eu reconhecer a minha fragilidade e tentar corrigi-la dia após dia. E a outra é eu ficar com esse sentimento, com esse remorso, um arrependimento que não leva à mudança de mente e de atitude, não é arrependimento. Aí é remorso. E assim, a acusação, ela só vai fazer efeito em quem realmente se sente culpado. Sim. Porque é igual apelido, né? O pessoal brinca assim, que apelido só pega em quem não gosta. Exatamente. Então pode chamar apelido, chama. Se você não liga, o apelido não pega, né? Não cola. Não cola. Olha que legal aqui. Ô, pastor Carlos, tem uma pessoa aqui mandando mensagem, tá? Bom dia, deixa eu ver o código de área, imagino que seja 31. No centro de Esmeraldas tem alguma igreja? Esmeraldas tem. Né? Eu não sei te falar o endereço certo, mas a gente pode procurar-nos, por favor. E vocês têm célula também lá no centro? Assim, como é que está? Vocês estão com grupos de crescimento? Mateus Leme, nós estamos lá com 17 células. Né? Sério? Para 2018, já estamos para inaugurar mais algumas, previsão só para fevereiro para 22 células. Isso. Célula, GC, a gente... Trabalho no mesmo grupo de crescimento, GC, grupo de célula, né? Pequenos grupos, é isso aí. Lá de Santo Anastácio, São Paulo... Um abração a todos de Santo Anastácio. O Luiz Carlos Donato manda aqui uma mensagem. Obrigado, viu, Luiz Carlos, pela sua mensagem. Agora, essa questão de culpa, eu já vi muita gente... eu vi uma frase outro dia que era assim, como é que é? Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente. Eu achei interessante essa questão. Tem muita gente que acaba ficando deprimida por causa de culpa. Eu queria até que a gente visse a imagem aí, a relação entre culpa e depressão. Há muitas pessoas que acabam entrando nesse buraco e se afundando nesse buraco da depressão porque sentem culpa e não conseguem ver uma luz lá no alto desse buraco. Realmente é uma das razões importantes para a pessoa ter culpa, não é? Eu vejo, pelo menos eu entendo, né, que é um adoecimento da alma, né, um adoecimento das emoções, da depressão. Então, se a pessoa não tratar muito bem, como o pastor Wagner explicou, se ela não se curar, se ela não tomar posse do perdão de Deus, porque eu não vejo um pecado que Cristo não tenha perdoado. Aleluia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.